Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Passando aqui só para compartilhar com vós a santa palavra de Deus. Quero ler aqui em Mateus 24, no versículo de número 10, que diz assim: versículo 9, Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24. Do versículo 5 adiante, nós temos aqui uma palavra que fala de apontamento, sinais. E aqui nós temos sinais gerais da volta de Cristo, porque Mateus 24 está falando do versículo 1 até o versículo de número 14, está falando sobre o princípio das dores. Mas eu quero ser específico, rápido e objetivo. Sempre o Senhor Jesus nos alertou para que possamos estar sempre sóbrios acerca do reino de Deus, né? E não nos deixar enganar, porque a volta de Jesus é iminente. A gente sabe que que ele vai voltar, mas a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então, acautelai-vos, cuideis para que ninguém vos engane. É palavra de Jesus. Aqui em Mateus 24, versículo de número 4, né, a seguir, Jesus segue dizendo que aparecerá ou vão aparecer, como tem aparecido e vão aparecer ainda mais, falsos cristos, né, tentando enganar o povo para impedir de que o povo possa ser salvos. Mas nós temos aqui no versículo 5 a seguir, sinais gerais acerca da volta de Jesus. E esses sinais gerais nós temos desde que Jesus veio e foi à cruz, houve a sua ascensão. Nós temos presenciado sinais gerais da volta de Jesus. E esses sinais gerais são as fomes, as pestes, as guerras, as maldades, as violências, os terremotos e vários outros, na natureza, na sociedade, que nós temos vivido, contemplado muito sofrimento, né, na vida de muitas pessoas, a fome, as doenças aí. Então são sinais gerais da volta de Jesus. E aqui nós temos no versículo 9 e versículo 10, como diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nós temos visto aí, né, no comunismo e em outras nações aí que não professam a mesma fé que nós, não acreditam em Jesus, né, cristãos sendo martirizados, sendo odiados, entregue à morte todos os dias. E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, né, que próprio Jesus, através de Mateus, disse, né, que
vão ser odiados, entregues à morte, presos, né? Tudo isso por causa do nome de Jesus. E essas guerras que têm acontecido no Oriente Médio e os cristãos, o povo judeu sendo hostilizados, mortos, bombardeados, sendo retalhados, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. São sinais gerais da volta de Jesus. É princípio de dores. É algo, né, que a gente olha e fala um absurdo, isso não podia acontecer, mas a soberania de Deus acerca daquilo que foi falado pelo próprio Jesus não tem como voltar atrás. O que nós podemos fazer é permanecer firmes no Senhor, aguardando a volta de Jesus, mas sempre com fé, né? Porque o cumprimento da palavra não vai mudar, vai acontecer. E quando nós olhamos aqui, nós temos visto também, no versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso é uma pressão psicológica para nos fazer desistir, desanimar, para causar dor e sofrimento, para nossa fé esfriar e a gente partir para outros lados e não estar na direção de Deus. É uma pressão psicológica muito forte, mas eu estou aqui para dizer para todos vocês que continue firme, ainda que haja pressão psicológica, mas nós não podemos desistir, nós não podemos dar lugar para essa pressão psicológica. O que nós podemos fazer é permanecer firmados em Cristo, com a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus e seguir adiante. O povo judeu tem sofrido com essa pressão psicológica, com um estado de sítio, né, onde os inimigos têm rodeado e têm feito uma pressão muito grande para destruir o povo de Deus. Mas nós precisamos orar por eles, interceder, porque nós sabemos que em uma guerra, uma pressão psicológica é pior do que um míssil lançado. Mas, todavia, eles atacam e todos que levantam contra o povo de Deus vai cair, não vai subsistir. Deus não deixa eles prevalecer contra o povo dele. Então tem pessoas, tanto em Israel, sofrendo, sendo machucada, pessoas sendo mortas, e do outro lado também, outras pessoas inocentes sendo machucadas, feridas. E nós precisamos orar pela paz em Israel, precisamos orar pelo povo de Deus, mas na certeza de que o que está escrito vai acontecer. Mas interceder por aqueles que estão sofrendo, tanto do lado de Israel quanto do outro lado também. Orar por essas pessoas para que o amor de Deus alcance o coração delas e para que aquelas que verdadeiramente estão sofrendo possa encontrar uma paz em Deus, possam, né, ser salvas, possam ser abençoadas. Eu quero finalizar deixando aqui um salmo, e é o Salmo de número 122, que nos incentiva, que nos manda orar pela paz de Israel. Quero mais uma vez dizer que o que está escrito vai acontecer, mas nós precisamos, enquanto Jesus não vem, orar muito pelas nossas vidas, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, orar por Israel, orar pelos inocentes, pelos aqueles que estão sofrendo em meio a essas guerras. Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém.
Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então aqui está, o versículo de número 6 e 7. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então, meus queridos, é palavra de Deus. É o que nós devemos estar apegados. E é o que nós devemos estar cumprindo. Orai pela paz de Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. Prosperidade dentro dos teus palácios. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Ore por aqueles que estão desabrigados, feridos, que estão sofrendo. Ore por Jerusalém. Ore pelo povo de Deus. E seja próspero. Seja abençoados. Porque a palavra do Senhor diz isso. Eu creio. Um forte abraço e até mais.